O que de fato é inclusão escolar? Quando a gente fala de inclusão escolar, a pessoa logo pensa, é um lugar para socialização, para as crianças autistas ou algum transtorno de desenvolvimento, enfim. Mas, gente, a gente está falando de inclusão escolar. Escolar não é um lugar de socialização, é lugar de aprendizagem, de crescimento intelectual, é de conteúdo acadêmico, é o lugar onde a criança vai para aprender, para ter uma perspectiva futura. A gente não pode pensar em inclusão escolar e linkar imediatamente socialização. E vamos falar sério, quando a gente fala de uma criança autista, por exemplo, o que ela menos vai fazer é socialização. Lembra lá no diagnóstico, a criança autista ela tem dificuldade inicialmente de socialização. Então, o principal objetivo de uma criança autista ou qualquer outro transtorno de desenvolvimento ou com TDAH de ir para a escola é a aprendizagem, é estudar, é crescer intelectualmente, cognitivamente. E outro ponto importante, o autista não tem a princípio nenhuma deficiência intelectual, nenhum comprometimento cognitivo. Então, quando a gente fala de autismo, diferentes níveis de suportes, nível 1, 2 e 3, falante ou não, a gente não está falando de um comprometimento prévio da cognição. A gente está falando de uma pessoa que tem uma série de comorbidades, isso vai depender do nível de suporte, que podem comprometer o processo de aprendizagem, porque a gente compromete o acesso, não a cognição. Então a gente precisa pensar que lugar de escola é para aprender, é para crescer, não é para ficar indo só para conhecer alguns coleguinhas, para ter um relacionamento, não, é lugar de aprendizagem. A socialização é importante? Claro que é, assim como para qualquer criança, qualquer adolescente, mas esse não pode ser o objetivo principal da escola, esse não pode ser o foco da escola, isso precisa ser acadêmico. Eu sou Cláudia Boixá e aqui nesse canal a gente fala sobre inclusão escolar e autismo, basicamente. Então se inscreve aqui nesse canal que você vai ter muita informação relevante aqui. Agora vamos para um segundo ponto muito importante quando a gente fala de inclusão escolar. A gente fala em equidade. Não dá para a gente tratar uma criança igual a outra, um adolescente igual a outro. Na escola, cada um precisa ter as suas características individuais respeitadas. E a gente precisa entender que o que a gente oferece para um, não necessariamente a gente vai oferecer para o outro. Em que sentido? De adaptações, as questões sensoriais. A gente não tem duas crianças autistas com as mesmas necessidades. Cada um é absolutamente diferente do outro. Por isso que às vezes as pessoas ficam, Cláudia, mas você só fala de autismo, você não fala dos outros transtornos de desenvolvimento. Tá bom, mas o que é comum a gente encontrar? Autista com TDAH, com TOD, com TOC, com síndrome de Down vinculado e junto com o autismo. Então, assim, a gente quando fala de autismo, na verdade, a gente está falando de todas as outras questões. Tamanha complexidade de uma inclusão de um autista. Só que ao mesmo tempo que é complexo, se a gente olhar para as características individuais de cada autista, não vai ser tão complexo assim, se a gente partir do princípio que a gente respeite as características individuais. Então, igualdade é diferente de equidade. E quando a gente fala numa criança autista no ambiente escolar, a gente fala de equidade. Dar a ele as condições para que ele tenha a mesma capacidade, a mesma chance de crescimento intelectual, cognitivo, acadêmico que todos os outros alunos. Então, em alguns casos, a gente vai ter que ter uma dedicação maior. Sim, claro, a gente vai ter que dar acessos diferentes, a gente vai ter que criar formas de aprendizagem diferentes. Então a escola não pode ser muito engessada. Já começa por aí. A minha escola é tradicional, ela só ensina nesse formato, tem que decorar. Se você tem uma criança autista, você vai ter que rever e adaptar para as características daquela criança. A minha escola é construtivista, a gente ensina só junto com o conceito do que está trabalhando, a gente não faz babebi bobão, ok, mas algumas crianças vão precisar disso para poder aprender. Então, eu acho que o autismo chegou para acabar com essa coisa de a minha escola, não. A sua escola tem que atender às necessidades do seu aluno. É claro que o pai vai optar por uma escola mais tradicional ou uma escola mais construtivista, mas você, a partir do momento que recebe um aluno e você começa a olhar as características individuais, você vai ter que trabalhar em cima dessas necessidades acadêmicas, sensoriais, sociais, emocionais
e isso precisa ser atendido. Então, qual é o foco principal da inclusão escolar? Aprendizagem. O aluno está lá para aprender e aprender de verdade, da forma que ele consegue e da forma que ele aprende, não da forma que a gente quer ensinar. Eu ouvi uma vez um professor que ele ganhou um título, né, de melhor professor, tal, e foi muito aclamado, né, muito aplaudido. E aí as pessoas, nossa, mas você olha o aluno com um olhar individualizado, você tira o melhor daquele aluno, você faz com que ele cresça. Esse foi o motivo da premiação. Ele, mas não era para todos fazerem isso? Isso não é o normal? Está me premiando por uma coisa que eu devo fazer, que é minha obrigação e deveria ser de todos? Isso é verdade. A gente precisa entender que o professor, ele é um meio para a aprendizagem do aluno. Ele não detém todo o saber, então ele precisa estar preparado o tempo todo para fazer essa inclusão acontecer de fato. Então, se você é professor, mediador, você precisa olhar para o seu aluno com um olhar diferenciado, além do que você está vendo ali, o que tem por trás, o que esse aluno pode me dar de potencial. E existem vários vídeos na internet mostrando como que esses meninos autistas, não falantes ou falantes, são capazes de muito mais do que a gente espera deles, né? Principalmente na escola. Outro ponto importantíssimo, eu acho que assim, que nada disso vai acontecer se esse ponto não for atendido, se a gente não olhar com cuidado, é para a formação e para a capacitação dos profissionais que trabalham com inclusão. E aí vem legislação, vem decreto, e aí tem o profissional de AE, é mediador escolar, é profissional de apoio. Do que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que precisam estar capacitadas para receber um aluno de inclusão. E não adianta a gente falar daqueles cursos 120, 180 horas que ensinam legislação, que ensinam o que você precisa das teorias de aprendizagem. A gente precisa ensinar mão na massa. A gente precisa ensinar o que fazer quando a criança começa a bater a cabeça dentro da sala de aula. O que fazer quando a criança sai correndo? Que estratégias eu vou usar para regular essa criança? Que estratégias eu vou usar para que ela se sinta bem, para ter um relacionamento com ela, para que a gente tenha empatia, para a criança tenha engajamento, que a criança se sinta à vontade na escola e queira voltar no dia seguinte. Porque você sabe, você aprende muito melhor quando você gosta do que você está estudando e principalmente quando você gosta do seu professor. Porque se você está bem engajado, qualquer coisa que aquele professor ensine, você gosta. Você vê que muita gente que gosta de matemática fala, nossa, eu comecei a gostar de matemática por causa de um professor que eu tive. Eu comecei a gostar de ciências por causa de um professor que eu tive. Isso é fato. Você primeiro se envolve com a pessoa, depois você vai para gostar daquele conteúdo. E o autista, a gente tem a outra questão, que é a questão do hiperfoco. Se ele gosta de um determinado tema, a gente pode explorar esse tema e trabalhar esse engajamento a partir daí. Para isso, a criança precisa estar regulada. Então, a gente não fala de um bom processo, um bom curso de inclusão escolar, um bom curso de capacitação de mediadores, se a gente não fala que ele tem que entender de integração sensorial, sim, ele não vai fazer integração na escola, mas ele precisa entender quais acomodações ele vai usar, ele vai lançar a mão para que essa criança fique acomodada e consiga passar pelos outros processos de engajamento, de vínculo, para que a gente tenha um processo de aprendizagem. Ele precisa entender de praxe motora, vai ter que estudar sistema nervoso central, periférico, vai ter que estudar isso sim, vai precisar estudar regulação sensorial sim, porque a partir daí ele vai entender como que ele vai manter aquela criança tranquila, pronta para o processo de aprendizagem. Então, a educação da inclusão escolar, ela não pode ser feita só pensando no processo, eu ensino assim, eu uso o método tal. Não, ela tem que ensinar como você acessa esse aluno. E aí, uma outra coisa muito importante, canais de aprendizagem, como que esse aluno aprende. Eu acho que se a gente começar ensinando esse professor e esse mediador a olhar de verdade, sabe aquele olhar de vó? Que olha e sabe com a necessidade, o que ele quer, o que ele gosta. A partir daí vai ser muito mais fácil a gente falar de inclusão escolar, porque inclusão escolar é empatia, é amor sim,
É dedicação, mas é conhecimento técnico, é estudo, é aprendizagem dia a dia ao lado do seu aluno. E aí quando vem um decreto falando de fazer um estudo de caso, as pessoas ficam desesperadas. Gente, isso já era para estar na veia, porque cada criança é um caso diferente do outro. E esse estudo de casos já precisa estar, era para estar sendo feito há muito tempo, porque é exatamente isso. É você estudar aquela criança, você entender quais as características individuais dela, como que ela aprende, o que ela já tem de domínio, o que ela já aprendeu, o que ela não aprendeu, como que ela se comunica com você. Se ela é não falante, ela tem que ter uma forma de se comunicar. Comunicação alternativa aumentativa precisa ser uma matéria obrigatória em qualquer curso de inclusão escolar, porque a criança ou o aluno precisa se comunicar para ele dizer o que ele sabe. Se você não consegue esse acesso, você perdeu quase que, sei lá, 90%, 100% do que esse aluno consegue te dizer, porque ele sempre não consegue se comunicar, como é que você vai saber se ele aprendeu ou não? E aí vão e dão um diagnóstico de deficiência intelectual sem nenhum exame, sem nenhum teste validado, porque não existe para autista não falante. Então, a gente precisa olhar além do que a gente está enxergando. E aí, quando a gente estuda canais de aprendizagem, ensino por soletração, vocês vão ver aqui no canal, e eu te peço novamente para se inscrever, se você ainda não se inscreveu, e curtir esse vídeo para que a gente tenha um alcance ainda maior e consiga chegar em mais pessoas com esse conteúdo tão importante, que é acordar as pessoas para a inclusão escolar de fato. Respeitando as características individuais, entendendo que escola não é lugar só de socialização, é de aprendizagem, de crescimento acadêmico. Não aceite menos do que isso para o seu filho em uma escola. Ele precisa ter avanço intelectual em níveis diferentes, assim como acontece com todas as crianças, todos os alunos, mas ele precisa alcançar os objetivos daquele ano que ele está estudando. Não infantilize o seu aluno de forma alguma e nem permita que seu filho seja infantilizado. Se ele está no 5º ano, ele precisa de conteúdo do 5º ano. Se ele está no 1º, ele precisa do 1º. Se ele está na alfabetização, ele precisa ser alfabetizado como todas as crianças, na minha opinião, até os 6, mas legalmente até os 8 anos. E ele precisa ter acesso a todos os conteúdos. Ele não tem problema cognitivo, ele tem questões sensoriais, praximotora, questões inflamatórias. Olhe também para a questão da saúde do seu aluno, do seu filho, e não aceite menos do que isso. Quando a gente fala em inclusão, não é só pegar a criança, jogar na sala de aula, ficar fazendo gugu tatá, coisinha fofa, meu lindinho, infantilizando uma criança que tem potencial de crescimento, sim. Todos os autistas têm. E eu falo isso porque esse monte de diagnóstico de deficiência intelectual é dado sem nenhum critério. É dado só porque ele não fala, tem apraxia motora, tem transtorno de processamento sensorial e aí dão um diagnóstico de deficiência intelectual. Isso não faz o menor sentido, de ser um desrespeito para os autistas e para todos os não falantes. Então vamos respeitar os nossos alunos, entender que inclusão escolar se faz com seriedade e compromisso. E a partir daí a gente vai ter sim crianças e alunos felizes na escola, independente de todas as questões que existem na escola, muito ruído, muito barulho e tal, mas se a gente respeita, aí sim a gente vai ter crescimento. E olha, muitas vezes esses autistas têm um potencial acima das crianças típicas, então vamos ficar preparados para isso e vamos começar a trabalhar com inclusão de verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.